Da certa segunda-feira, eu recebo aqui o pastor e deputado Marco Feliciano. E sempre o Marco Feliciano vem acompanhado de polêmica. Ele não foge não, viu? Ele fala mesmo. E olha que sempre tem muitas, né? Hoje, a minha pergunta é, será que Marco Feliciano vai encarar todas as perguntas que eu tenho aqui preparado no palco do Super Pop? Porque algumas coisas aconteceram e a gente acabou não conversando com ele, algumas acusações. Eu vou perguntar tudo. A produção me deu, assim, várias perguntas para fazer, eu também estudei o caso. E hoje eu posso te garantir o seguinte, o Super Pop vai ser daqueles, vai pegar fogo. Roda aí o programaço de hoje! Marco Feliciano é uma personalidade polêmica. Ora por mim. Ora por mim. Vamos parar, gente. Hello. Vamos falar um pouco lá Deus te fazer feliz de verdade. E não tem medo de dizer o que pensa. Objetivamente, é o problema de dois homens se beijarem em público. Você acha que vira efeito dominó? Se todo mundo estiver olhando, vira gay também? Tipo... Não, é constrangedor para uma pessoa de família, para um pai, tem suas crianças, é constrangedor. Aplaudido por uns. Gostem ou não, Marco Feliciano foi eleito democraticamente e por mais polêmicas que sejam suas opiniões pessoais, não se pode confundir pastor com o parlamento. E criticado por outros. Não, fora Feliciano, não. Chegou a vez de ouvirmos o que Marco Feliciano tem a dizer sobre tudo isso. O Super Pop de hoje vai dar o que falar. Antes de mais nada, eu quero agradecer, Marco. Tudo bem, Marco Feliciano? Bem-vindo. Tudo bem, Luciana? Quanto tempo? Saudades. Faz tempo mesmo, hein? Já estava sentindo falta, né, de estar com você pessoalmente e com essa plateia que é a mais animada do Brasil, né? Você já veio esse ano ou não? Esse ano não, espero que eu venha outras vezes aqui. Com certeza. Muito obrigada pela presença. Eu também trouxe o Jorge Lordello. Tudo bem, Lordello? Oi, Lu, tudo bem? Um prazer estar aqui. Eu me recordo que o ano passado, o seu programa trouxe a Patrícia Leles aqui. E é verdade. Eu, você, apertamos essa moça que acusa o deputado de estupro. Uma coisa muito grave. Nós vamos relembrar. Eu vou poder falar aqui hoje o que eu senti dela, o que eu senti se ela falou a verdade ou mentira, e também fazer algumas perguntas ao deputado sobre esse fato que é rumoroso. E precisamos chegar hoje aqui a uma decisão. Nós temos várias coisas para falar com o pastor. Eu tenho que perguntar se ele vai topar falar sobre isso. Daqui a pouco a gente vai chegar nesse assunto, que eu não tinha exposto isso para ele. Mas... Tomei um susto já aqui. Calma, respira. São outras coisas também. Você sabe que o meu sobrenome é Coragem. A gente vai falar sobre várias coisas. Eu vou falar boa noite também para a doutora Vanessa, psicóloga. Tudo bem, doutora Vanessa? Tudo bem? Bem-vinda. Obrigada. É muito difícil a gente ser acusado de uma coisa. Eu acho que, ainda mais quando a gente acha que não fez ou tem alguma forma de defesa, eu entendo que também expor a nossa vida não deve ser fácil. Eu me lembro que quando a gente trouxe a Patrícia Leles aqui, nós tentamos trazer até você, mas não aconteceu no momento, e ela realmente acusou o deputado Marco Feliciano de várias coisas, de agressão, assédio sexual. Ela veio ao Super Pop, ela falou sobre a polêmica. Eu sei que o caso teve assim muitas reviravoltas e o mistério realmente ficou grande. Eu me lembro de algumas coisas bem interessantes da época, que ela falava que ele estaria no apartamento. Eu estou até me recordando, numa hora que ele não estava, ele estava numa reunião. Algumas coisas assim, algumas coisas estranhas. Eu quero entender um pouquinho mais. Assédio sexual. Eu volto a dizer que eu não fui a primeira mulher, mas eu fui a única que denunciei até agora e eu espero muito ser a última. Esse tipo de caso acontece bastante, ainda mais com a pessoa que eu estou denunciando. Sequestro. Eu fui salva, as pessoas conseguiram chegar até mim. Cárcere privado. Tudo que eu fiz foi à base de ameaça, não era qualquer ameaça, era ameaça de uma pessoa que tem uma arma. Essas são as acusações de Patrícia Leles contra o pastor Marco Feliciano. Não é um caso fácil, não estou brigando com qualquer pessoa. Eu estou brigando com um homem que é dono de igrejas, que é deputado, que tem foro privilegiado. 15 de junho de 2016. A jovem afirma que foi convocada para uma reunião no apartamento do deputado.
No local, Patrícia teria sido agredida e vítima de abuso sexual. Dias depois, ela mudou de ideia e publicou 2 vídeos em que nega a violência. Essa história não existe, é uma história mentirosa. Esse professor e jornalista, Hugo Sturt, tem me procurado. Eu já avisei que eu não vou falar sobre porque é uma mentira. 5 de agosto, a jornalista registrou o boletim de ocorrência, reafirmando as acusações. Tentativa de estupro, cárcere privado e também abuso. Patrícia acrescentou que Feliciano propôs que ela fosse sua amante e que ganharia um cargo no partido com salário de R$15 mil. A jovem disse que gravou os vídeos ao ser ameaçada com uma arma de fogo pelo então chefe de gabinete do deputado Talma Bauer. Os vídeos foram gravados à base de ameaça. Tanto é que o primeiro vídeo que saiu mostra que eu estou nitidamente e aparentemente muito abalada. E foi um vídeo que deu muito errado, né? Ela também o acusou de a ter mantido em cárcere privado em um hotel em São Paulo. Você vai morrer, a gente sabe onde é que você mora, a gente sabe da sua família. Mas a polícia teve acesso a estas imagens da câmera de segurança, onde Bauer e Patrícia se abraçam. A jovem foi indiciada, suspeita de denúncia caluniosa e extorsão. Se eu tivesse feito isso, eu admitiria. Eu não pactuo. A igreja perdoa o pecador. A igreja, os homens não. Deus perdoa. Pastores pecam também, eventualmente. Pastores são seres humanos. O senhor cometeu algum tipo de pecado, pastor? Nessa história toda, pecado não, porque pecado é aquilo que ofende a Deus, é aquilo que separa o homem de Deus. Talvez eu tenha sido inocente. Afinal, quem está falando a verdade nessa história polêmica? Patrícia Leles ou Marco Feliciano? Deixa eu entender o seguinte, Feliciano, a Patrícia Leles, você conhece? Eu a conheci em Brasília, sim. O que ela fazia? Ela era como se fosse uma ativista de direita. O Brasil hoje está meio dividido na questão política. Tem os ativistas de esquerda e os de direita, os mortadelas e os coxinhas, né? E ela se apresentou... E a galera em Curitiba? E a galera de Curitiba fazendo a maior de todas as festas. Parabéns para Curitiba, nossa república à parte. Parabéns. Né? Então, eu conheci essa moça em Brasília numa audiência pública sobre o aborto no Senado Federal. Dias depois ela foi ao meu gabinete e levou a mãe dela, que a mãe dela era minha fã, porque ela dizia que era evangélica, queria tirar uma foto. E depois eu a vi numa reunião do PSC, o PSC estava fundando o PSC Jovem, foi onde ela apareceu, foram as 3 vezes que eu vi. Eu tenho um pedacinho dela falando aonde ela o conheceu, você vê se é verdade, coloca aí. Eu conheci o Marco Feliciano dentro da Câmara. Primeiro eu já tinha conhecido por conta do partido, assim que eu me filiei. Mas o meu primeiro contato com o Marco Feliciano foi numa audiência contra o aborto. Foi ali que a gente teve o nosso primeiro contato, que ele trocou telefone comigo. Foi ali o primeiro contato, que é a primeira foto que a gente tem, que é essa mesmo. Foi exatamente nesse dia. E por que você trocou o telefone com ele? Foi o seguinte, a gente estava no meio da audiência e a gente começou a discutir com um grupo que era a favor do aborto. E aí a gente começou a discutir ali e tudo mais. Aí ele virou para mim no meio da audiência e falou assim: você tem uns bons argumentos. Me passa o seu telefone que a gente vai trocar informações, que a gente vai ficar nesse contato para outras audiências, né, que estão por vir. E por isso a gente trocou o telefone ali na hora. Então, procede isso? Mentira. Primeiro porque numa audiência pública no Senado, o deputado ou o senador não tem acesso à plateia. A gente debate com os convidados. Então eu não conversei com ela nesse dia. Tá, mas tem uma foto ali. Tem, ela se aproximou e disse: posso tirar uma foto com o senhor? Uma foto com a bandeira, porque nós temos os mesmos princípios, sou evangélica também. Eu tiro foto com trocentas pessoas por dia. Mas se vocês podem tirar foto, pode falar também. Com certeza, então, mas nós não troquei telefone, nem falei com ela. Não trocou telefone? Não tinha tempo para isso. Tem todos 60 mil pessoas dentro de uma comissão. É impossível. Ela mente descaradamente. Essa garota, ela tem um pequeno problema de desvio. Deve ser, eu não sou médico nessa questão, mas ela não mensura até onde vai as coisas que ela fala. Ela prejudica pessoas, famílias, inúmeras pessoas e não tem um pingo de remorso, né? Houveram alguns fatos que aconteceram aqui em São Paulo, por exemplo, que aqui em São Paulo a polícia pediu a prisão dela e o Ministério Público Federal, inclusive, acatou o pedido de prisão. O juiz está aguardando aí a determinação. E em um dos papéis que a polícia de São Paulo adquiriu,
vinha uma informação de que ela sofria de uma doença chamada mitomania. 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 O que é mitomania? Vou até perguntar para a psicóloga. Então, eu não estou aqui para comentar especificamente sobre o caso, claro. Tá? Mas eu vou dar o que for preciso sobre explicações sobre o tema. O que é uma pessoa que tem mitomania? Mitômana. Então, uma pessoa mitomaníaca, ela é uma pessoa que tem um distúrbio psíquico, onde ela tem uma compulsão pelo hábito de mentir. É o próprio nome, é mitomania, né? O mito. Tipo, mente porque precisa... Mito significa fábulas, certo. Histórias. E mente porque é um vício? Na verdade, é uma compulsão. É uma compulsão pelo hábito de mentir. Que loucura. Chega a ser um vício. Mente. É uma compulsão. Pequenas então, coisas, toda compulsão, coisas. De alguma forma, é um vício. Entendi. Chega a ser uma psicopatia? Não, no caso, a psicopatia, ela está mais relacionada com um transtorno de personalidade. Isso é só uma... A mitomania, em alguns momentos, ela é um sintoma de algum transtorno. Okay. É que a gente não está dizendo que ela tenha. Você Isso. falou, mas a gente Agora, não. Lu, tem um detalhe, eu acho que o deputado você estava aqui no dia. A gente conversou muito com ela entra em contradição, entrou aqui em contradição a todo momento, a gente vai poder discutir isso durante o programa, mas, pastor, no caso, o senhor foi acusado de estupro. Uma tentativa de estupro. Tentativa de estupro. Mas ela já acusou outra pessoa, pelo que eu fiquei sabendo, não é a primeira acusação. O senhor chegou a levantar isso? Veja só, a polícia de São Paulo levantou a vida dela toda. Eu fui a quarta ou a quinta pessoa acusada de estupro por ela. E foi em um desses casos que eu acho que veio a condenação e a advogada dela que apresentou um laudo mostrando que ela sofria de mitomania. Para poder aplacar a pena que recairia sobre ela. Eu fui a quinta pessoa. Então ela tem essa mania. Eu não posso. Você não sabe. Isso que estava escrito no laudo. A doutora é mais. Ela pode falar sobre isso. Isso é que estava escrito no laudo. Essa mitomania, essa doença, é uma desgraça para mim, porque para mim é uma psicopatia sim, porque a pessoa não mensura o que vai provocar na vida das pessoas. E pelo que eu percebo, o nível é tão alto de psicopatia que a pessoa não tem remorso algum. Ou seja, ela traça o objetivo e fala, vou destruir aquela pessoa. E ela não importa com as consequências, ela não vê mais nada, ela só quer aquilo. Olha, eu não sei, porque a gente não exatamente o que aconteceu, mas ela realmente contou, ela veio aqui no programa, realmente a pessoa para falar uma mentira dessa, num programa ao vivo, o Brasil inteiro assistindo, com alta audiência, ela veio aqui e contou como o Marco Feliciano teria cometido assédio e oferecido um emprego para ela. Olha só, falou mesmo. Nesse momento, o Feliciano já veio. Ele estava no quarto dele, não sei onde é que ele estava. Aí ele já veio pelo corredor, que é o único corredor que o apartamento tem. Aí ele falou assim, nossa, querido, ainda bem que você chegou. Aí eu falei assim, Feliciano, o pessoal não está sabendo de nenhuma reunião. Aí ele falou, não, então, eu queria conversar com você pessoalmente. Mas não dá pra gente conversar na Câmara, porque sempre o pessoal vê a gente junta e quer cumprimentar e não sei o que, nunca dá tempo. Aí ele falou, ainda bem que você veio aqui que eu quero conversar com você a sós. Aí eu sentei no sofá dele e ainda expliquei isso muito bem, assim, os detalhes do apartamento dele. A única coisa que não bateu foi um quadro da Mona Lisa, porém quadros eu acho que a gente tira e põe da parede a qualquer momento, né? E aí ele sentou comigo no sofá, eu sentei assim no sofá, ele sentou mais ou menos onde esse senhor está, aí ele veio chegando mais próximo. Aí ele colocou a mão na minha perna, ele falou, eu tenho uma proposta para te fazer. Aí eu já falei assim, que proposta? Ele, olha, você é uma menina que se destaca no partido, se destaca pela sua militância, você tem um alcance alto na internet. Então, eu queria te convidar para trabalhar no partido. Ele falou assim, olha, eu tenho uma proposta, que é esse trabalho, te dou um salário alto. Ele me ofereceu 15 mil de salário. E ele falou assim, mas tem uma coisa assim que a gente tem que combinar. Na hora, lógico que eu falei assim, nossa, que trabalho bom, com certeza vamos lá trabalhar com vocês e tudo mais. Aí logo depois ele falou, olha, a proposta é assim, se você aceitar, você tem que ser minha amante. A gente tem que ter um envolvimento e tudo mais. E quando ele falou isso, eu falei assim, o senhor tá bem? Porque na hora, pra mim, ele não estava bem. Ela era afiliada do partido? Ela nunca foi filiada ao PSC, nunca assinou a ficha do PSC. Ela esteve naquela reunião que eu disse, que foi uma reunião de juventude, mas ela nunca esteve filiada ao Partido Social Cristão. Ela, inclusive, acusou o presidente do partido, ela acusou o presidente do Estado de São Paulo de oferecer dinheiro para ela, propina, para que ela não propagasse esse assunto, que possivelmente eu teria machucado ela, chutado a perna dela, dado um murro na boca dela e colocado uma faca no pescoço dela para tentar ter o que ela disse.
Chega a ser constrangedor para mim, né, ouvir de novo essa história e ter que tocar nesse assunto. Mas eu queria que fosse colocado uma pá de cal em cima desse assunto nesse momento, porque percebe-se que não é uma pessoa normal. Uma pessoa que faz isso pela 5ª vez consecutiva e agora pegou uma pessoa de nome, por que falar do Marco Feliciano? Como é que ela sabia do seu apartamento? Ali ela fala que ela sabia do seu apartamento. Veja só, os apartamentos funcionais na Câmara dos Deputados são todos iguais, por isso chama-se apartamento funcional. O apartamento funcional é o apartamento do deputado que mora fora do estado e ele vai para lá, então a Câmara tem um apartamento já mobiliado. Certo. Então todas as mobílias são iguais. Tira um detalhe outro, como por exemplo do quadro da Mona Lisa, que está lá naquele apartamento já há mais de 2 anos. É um quadro que tem 1,5 metro de altura, então não tem como não ver o quadro, né? Ela não pôde desenhar o quadro para o Cabrini, porque ela não viu o quadro, porque ela nunca esteve no meu apartamento. Ela pode ter tido, sim, em algum outro apartamento de alguma outra pessoa, mas não o meu. Vou fazer o seguinte, eu vou tentar arrumar imagens do apartamento com ou sem a Mona Lisa e eu vou mostrar para vocês depois dos comerciais. Eu já volto. Fiquem comigo. A produção do Super Pop teve acesso a imagens exclusivas do apartamento do deputado Marco Feliciano. Eu quero ver a tal da Mona Lisa. Coloca aí. Marco, é isso aí? A etiquetinha de patrimônio da Câmara, né? Ah, entendi. Os apartamentos, essa é a sala. Os apartamentos funcionais são todos iguais. Exato. Tá. A sala. É isso aí. E a plaquinha, né, dizendo que é patrimônio do governo e tal. Mas aí a pessoa muda para lá, leva só as fotos, é isso? Só leva a roupa de corpo. Tipo, não é uma Geralmente casa. Você traz. É um apartamento funcional, é um apartamento muito grande, inclusive. Você passa quanto tempo ali nesse apartamento? Eu fico terça, quarta e quinta, 3 dias por semana. Você pode levar suas coisas? Tipo, fotos? Posso levar, inclusive. Mobília não pode? Posso me mudar para lá se eu quiser. Se eu quiser trocar a mobília do apartamento, aí é por conta do deputado. Entendi. Né? Mas como o apartamento é do governo e eu não vou lá para morar, eu vou para trabalhar. Eu só levo a minha roupa do corpo e alguns enfeites, como no caso o quadro. Você tem... você já fez reuniões nesse apartamento com pessoas? Nunca fiz reuniões com pessoas na questão do que ela disse. Não, eu fico no apartamento, o meu chefe de gabinete, hoje que é o Wagner, na época o Bauer ficava comigo também. O Bauer que ela acusou de ter colocado uma arma, não foi? Exato, um policial de 40 anos, eu queria até mandar um abraço para o Bauer aqui. O Bauer é um policial de ficha limpa em São Paulo, reconhecido, conhecido em muitos programas de TV. E agora, no fim da vida, vem uma senhorita como essa e macula a imagem dele, né? Eu nunca dispensei o Bauer. Ele, inclusive, ele ficou tão constrangido que ele pediu demissão. Coitado. Ele pediu demissão com quase 70 anos de idade. Eu não queria aceitar a demissão dele. Ele disse, pastor, até que seja resolvido, eu não quero que isso recaia sobre o senhor. Então, ele pediu demissão do cargo que ele tinha. Só que como a polícia de São Paulo já inocentou ele, mostrou que não teve cárcere privado, que não teve sequestro algum, que a menina inclusive dá abraços nele ali no Deputado, vídeo você como cristão, você perdoa? Eu já perdoei no primeiro dia. Inclusive o vídeo que eu fiz com a minha esposa, eu disse, olha Patrícia, eu não sei qual foi o motivo que te levou a fazer isso, mas eu já te perdoo. Você não tem raiva? Não tenho raiva, eu tenho, na verdade eu chego a ter pena, porque como você disse agora há pouco aqui em off, uma moça jovem, uma moça bonita, uma moça inteligente, porque alguém que cria ideias, situações como essa, tinha que ser no mínimo roteirista de novela. E o futuro inteiro. Inclusive nós fizemos o seguinte, porque a gente não está aqui julgando, eu não sei o que aconteceu, mas que realmente é uma menina que tem um futuro pela frente, muito bonita. Eu trouxe uma pessoa aqui, cadê? É o Marco, não é? Não, é Paulo, cadê? Me sumiram aqui, tá aqui, achei. Paulo Sérgio. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, prazer estar aqui Sérgio, de volta. De Camargo. Eu quero levar ele para minha casa junto com o especialista da Máquina da Verdade, porque ele também é um especialista em linguagem corporal, para analisar meu marido. Mas enquanto eu não consigo levar ele para casa, eu trouxe ele para cá. Tudo bem, querido? Tudo bem, graças a Deus. Você sempre dá uma ajuda aqui para nós, explicando que o corpo fala, não é isso? Isso. Mesmo que as pessoas façam, por exemplo, a gente pode contar uma mentira, mas o corpo, gente, ele fala. Se você souber como identificar a mentira, o corpo diz, não é isso? A boca diz uma coisa, o corpo diz outra. Impressionante isso. Nós mostramos aqui um trecho da Patrícia, você assistiu? Assisti.
que você conclui naquele trechinho? Olha, ele não tem, a gente não falou com você antes, não combinamos nada, né? Na verdade, o que acontece é o seguinte, nós estamos aqui nem para demonizar a Patrícia, nem para santificar o deputado. Nós você vamos só está aqui para analisar o que aconteceu, uma fonte externa. Nesse trecho analisado, aí a primeira coisa que se nota é a falta de emoção. Uma mulher que é assediada, atacada, etc., ela vai externar uma emoção forte um dia, 2 dias, 10 anos depois. Então, na hora que ela explica isso, ela não externa essa emoção de ter sido atacada pelo deputado. Paulo, sabe o que me chamou a atenção no dia? Pode falar. A preocupação dela de estar muito bem arrumada e com uma roupa branca que ela veio. A pergunta é, Paulo, uma pessoa que foi estuprada teria uma preocupação tão grande de estar muito bonita e com uma roupa branca? Isso pode identificar alguma coisa ou não? Não, na verdade, a pessoa ela quer passar uma imagem, né? A imagem que ela quis passar pode ser qualquer uma. No caso das pessoas que são assediadas, estupradas, eles fazem o que se chama manto da invisibilidade. A pessoa parece que coloca um manto e vem o quê? Se encolhe. Retraída. A pessoa se retrai, se encolhe o corpo. Aquela pessoa, a mulher se sente o quê? Invadida. Então ela se recolhe. E a primeira coisa quando se fala com as mulheres de estupro, a face é de medo e nojo. E ela não apresenta nem medo nem nojo. Nem medo nem nojo. Ali você assistindo... O que aconteceu na realidade, essas pessoas elas pegam um fio de verdade e desse fio de verdade acrescentam várias mentiras. Qual seria o fio de verdade? O fio de verdade que ela conhece o deputado, o deputado conhece ela, daí vai, né? Então, só que com o seguinte detalhe, se me permite, né? Ela mentiu em vários pontos, falou algumas verdades, agregou algumas verdades, porque o mentiroso sabe, se ele mentir durante todo o tempo, ele vai ser desacreditado. Isso é uma técnica bem conhecida, você mente só um pouquinho. Mente só um pouquinho e vai acrescentando algumas verdades nas mentiras para ganhar credibilidade. Foi mais ou menos isso. Isso aí é o que você, vendo a matéria, você decifrou. Isso, que eu decifrei. Só que também não foi só ela que mentiu. Todo mundo envolvido na história tem um pouquinho. Não vamos só dizer que ela mentiu. Não. Todo mundo envolvido na história tem que ser sincero, tem um pouquinho de mentira. Você acha que ali tem mais história para ser contada? Muito mais. Marco. Bom, é a primeira vez que eu estou falando, então ele não pode dizer que eu menti, porque eu nunca contei essa história para ninguém. Não, aliás, você nem contou nenhuma história ainda, não falou nada. Então, eu só estou aqui respondendo as suas perguntas. Não contou nenhuma eu história. até não posso falar muito sobre o caso, porque o caso está sob sigilo e tramita no Supremo Tribunal Federal. Então, qualquer coisa que eu falar mais, eu posso dar munição aos advogados dela. Aliás, eu nem sei se ela tem advogados, mas... porque o primeiro advogado de São Paulo dela deixou o caso logo no começo, e os advogados de Brasília parece que abandonaram o caso também. Então, mas eu, por força de ter foro privilegiado, está no Supremo Tribunal Federal, e eu não posso comentar muito sobre o caso. Como que você soube dessa acusação? De qual? Dela. Eu soube disso pela televisão. Eu estava em casa quando eu descobri que o meu chefe de gabinete tinha sido conduzido pela polícia até o gabinete. Exatamente assim. Você estava na sua casa? Estava tranquilo. Alguém ligou? Ninguém me ligou. Eu vi pela TV. O que você estava vendo? Não, eu estava lendo um livro. Certo. Eu estava lendo um livro quando alguém me disse, liga a televisão aí. Um dos meus assessores não quiseram me contar, liga a televisão. Quando eu liguei, estava lá o Dr. Bauer sendo conduzido para a polícia. Pastor, como é que a sua esposa e as suas filhas receberam isso naquele dia? Imagine para você a esposa de um homem que ela ama. Agora, coloque isso, que esse homem, além de ser um homem, é um homem que representa a família brasileira, que no Congresso Nacional vestiu a bandeira da família tradicional e que é pastor de igreja. Some tudo isso, aí você vai sentir o que a minha esposa sentiu. Nossa, eu nem imagino. Foi horrível. Eu tenho 3 filhas. A minha filha mais velha, que mora aqui em São Paulo, mandou uma mensagem no WhatsApp assim para mim: papai, a única coisa de verdade que eu pensei que tinha na minha vida é a nossa família. A nossa família também é de mentira. Ai, quantos anos ela tem? Ela tem 21 anos. A idade dessa garota. Então isso me chocou mais ainda. Eu fiquei em depressão profunda. Mas nessa hora, o que aconteceu? Eu me desabei. Eu desabei, simplesmente desabei. Os meus outros assessores, alguns estão até aqui na plateia, que tentaram me socorrer,
que foram até São Paulo, vieram até aqui, porque eu moro a 500 quilômetros daqui, para saber tudo o que estava acontecendo, que para mim era um filme, era uma coisa surreal. Eu falei, não estou vivendo isso. Imagina você ser acusado de tentativa de estupro. Um pastor. Agora imagine um pastor que é pai de 3 filhas. Um pastor que é pai de 3 filhas e defende a bandeira da família no Congresso Nacional. Então foi surreal para mim. Eu não desejo para ela o que eu passei. Você acha que o fato dessa acusação de tentativa de estupro, né, mancha mais a carreira de deputado, de pai ou de pastor? Ela destrói a vida de qualquer ser humano. Ela tocou na minha vida. Não me manchou muito, Luciana. Graças a Deus, porque teve o seu programa. A senhora assistiu o programa? Olha, eu não estava assistindo, eu estava em casa, eu estava de cama. Alguém disse, o senhor tem que ligar, porque o programa estão conseguindo desconstruir ela. Eu tinha medo de tudo, você fica fragilizado demais numa situação como essa, né? Então eu não assisti o programa do Cabrini, eu não assisti nada, eu fiquei trancado dentro de casa, eu entrei em depressão profunda. Eu pensei em me mudar do país, porque eu falei, como é que eu vou andar na rua daqui para frente? As pessoas te cobraram isso? Pouquíssimas pessoas. Primeiro porque as pessoas me conhecem. Eu tive um entrave no Congresso Nacional, porque nós temos lá um grupo de feministas que são muito aguerridas. E as feministas pediram a minha cabeça para o presidente da Câmara. Só que, para isso, elas tinham que colher assinaturas. São 55 deputadas. Pasme, 30 tinham assinado. Só que, quando uma viu que estava sendo assinado, foi em todas as outras, falou, você sabe de quem está sendo falado aqui? É o deputado pastor Marco Feliciano, um homem que nós temos respeito. Todas retiraram a assinatura. Sobraram 4 feministas apenas, que foram as que fizeram a ação e levaram até o procurador Janot, e o procurador da República abriu um processo contra mim, então. Mas elas não tiveram apoio nem das deputadas de Brasília, porque as pessoas me conhecem. Eu sou um livro aberto. Eu tenho minha página de Facebook, hoje tem 4 milhões de seguidores. E eu viajo o país inteiro desde criança. Então, sou um homem-família. Machucou muito a minha família, por isso eu perdoo a Patrícia, mas eu espero que a justiça seja feita. Qual a justiça? Aqui em São Paulo, por tudo que pelos 2 processos que estão dentro do processo, os 2 códigos penais que ela falhou, que é o 309 e o 158, dão pelo menos 10 anos de cadeia. Não, mas peraí, mas o Bruno matou a Elisa Samud e está solto em menos de quantos anos? O Bruno pegou 21 anos, cumpriu 6, foi solto. Tá lá jogando futebol. No país, infelizmente, é assim que funciona. Mas assim. ela tem que ter um Você corretivo. Faz as leis lá? Eu faço as leis, mas eu não posso executá-las aqui na rua, né? Nosso país, infelizmente... Matou, sumiu, tá lá dando autógrafo, tirando selfie, tá tudo certo. É o país da República das Bananas. Tá tudo certo. Aqui, é o nosso país. Não pode. Matou, sumiu, tá tudo certo. Então, o que eu espero é que a justiça seja feita, que essa moça seja julgada, porque o que ela fez comigo, já fez com outros, ela não venha fazer com mais pessoas. E se ela for doente? E se ela, eu não estou aqui julgando, quando você falou que ela estava sendo desmascarada, nós a trouxemos aqui para perguntar, porque a pessoa entra aqui no meu programa, eu não estou aqui para julgar ninguém, eu só vou perguntando, porque eu sou uma pessoa extremamente curiosa, a gente vai perguntando, e a gente vai Luciana, perguntando. eu me lembro bem, a nossa função aqui é trazer provas. A pessoa que faz uma acusação, ela tem que trazer provas. Porque é sério. E uma coisa importante que ela disse, ela falou o seguinte, olha, o pastor me chutou e me agrediu no rosto e me machucou. Você perguntou, cadê o machucado? Aí eu perguntei, cadê o machucado? Ela falou, não, eu tirei fotografia. Eu falei, aonde está a fotografia? Ela falou, não, eu mandei para um amigo, mas eu resetei o meu celular e sumiu. Falei, ok, mas onde está a fotografia do amigo? Ela também não apresenta. Ela fala sobre isso, né? Realmente, ela afirmou isso, que foi agredida. Ela disse que uma pessoa interferiu na hora, bateu a porta do apartamento. Essa pessoa nunca apareceu até hoje. Ela falou que foi uma senhora. Coloca ali, ela fala isso. Aí quando ele falou isso tudo, o que você fez? Você levantou e falou, eu quero ir embora? Não, aí quando ele falou isso tudo, eu falei assim, Feliciano, então é verdade. Não sei o que, eu comecei a confrontá-lo. Eu falei, então é verdade aquele caso com aquela pessoa, com aquela outra pessoa, porque a gente não escuta, assim, a pessoa, a gente escuta o nome da pessoa. Né? Então, eu falei, então aquela pessoa, aquela... E ele foi ficando nervoso. Na hora, eu peguei e fui direto pra porta. Tá, e aí? Aí eu tentei abrir a porta e tava trancada. Aí eu comecei a bater na porta. Falei, Feliciano, abre essa porta agora, e não sei o quê. Que foi quando ele já estava nervoso com a situação e ele me bateu. Ele te bateu por quê? Não, aí é uma coisa que você tem que perguntar até mesmo pra ele. Ele te bateu como? Aonde? Ele primeiro me deu um soco na boca. Ficou então uma marca, né, Patrícia? Sim, na hora ficou uma marca. E depois ele me deu um chute muito forte na perna, que o chute tá aqui até hoje, porque não saiu. Ela não chegou a mostrar o chute, mostrou? Olha, só para você ter uma noção, eu perguntei para ela o seguinte, qual o dia que você foi estuprada? Então ela falou 15 de junho. Quando que você registrou ocorrência?
depois de 40 e poucos dias. Então, olha que curioso esse primeiro fato. Então, na perna ela não mostrou a lesão. Ela não mostrou, ela falou que tinha, mas não mostrou. Corpo de delito. E a questão da fotografia, ela não consegue trazer uma foto de uma lesão. Por exemplo, se ela entrou em qualquer lugar naquele dia, depois do que ela disse que foi feito, ela podia recuperar uma imagem de câmera de segurança. Ela não fez. Ou seja, não há prova de lesão. Então não tem. Não há prova. Outro detalhe, quero fazer uma comparação, que aconteceu com a dupla do Vitor e Léo. A menina fez a acusação, passou por exame de corpo de delito e deu negativo. E deu negativo. A Poliana, a ex-esposa, a esposa do Vitor, foi comprovado agora, através do exame de corpo de delito, deu negativo. Então, ela falou inicialmente para a polícia que foi agredida, em seguida fez o exame de corpo de delito, e no outro dia ela disse que não foi agredida. Uma situação muito complicada. O que quer dizer isso? Porque precisa de provas. Agressão e crime de estupro, você tem exames médico-legais que podem comprovar. Tem como dizer. Agora, depois de 40 dias fazer a queixa, não adianta. você vai ter o quê? As lesões desaparecem, mas normalmente, se você tem uma foto ou passou por um médico, esse médico pode emitir um atestado de que ele presenciou uma agressão. Ela não consegue trazer essa lesão para os autos. Eu vou perguntar para o Paulo Sérgio. Paulo Sérgio, você ouviu, você viu e assistiu ela falando ali no vídeo? No caso da agressão especificamente aí, é muito provável que, em termos de linguagem corporal, não tenha existido essa agressão. Porque quando você recupera uma memória de um trauma que você sofre, essa emoção vai aparecer no corpo e na face, no rosto e na face. Quando você mente, você olha para que lado? Normal. Algumas teorias dizem para cima e para a direita. Quando mente, olha para cima e para a direita. E outro, quando mente, você pode fazer o seguinte, eu quero... Isso é um sinal clássico de mentira. Por quê? A adrenalina sobe, a garganta seca e a pessoa coloca a língua para fora. Como ensino jogadores de pôquer, o jogador de pôquer, quando blefa, ele faz o quê? Tá, então quando mente, olha para cima e para a direita. Quando fala a verdade, não olha para lugar nenhum. Não, quando fala a verdade, provavelmente olha para cima e para a esquerda porque você aciona o córtex visual. E aí você vai recuperar uma memória. Várias vezes nesse depoimento dela, quando o Lordello questionava ela olhava para cima e para o gesto para a direita. Mentiu, olhou para a direita. Falou a verdade, olhou para a esquerda. Nossa, eu vou guardar isso bem. São indícios, né? Nossa, nunca mais esquecerei. Eu já ouvi falar que o pessoal do FBI usa muito isso, porque o lado direito do cérebro é o lado da criação, né? Então exatamente. A pessoa tem que inventar. Ela vai criar. E o lado da esquerda busca as memórias. O córtex visual. Então, basicamente, se o homem estiver mentindo, olha para frente, não olha para lugar nenhum. E quando a adrenalina sobe, a pessoa faz o quê? Coloca a língua para fora. Então o negócio é olhar para frente, não então botar a língua... Então tem que tomar muito cuidado para falar, porque a pessoa pode também estar inventando. Segure a língua. Marco, você teve algum encontro com essa menina fora aquele dia? Nunca, Luciana. Olha para frente, não olha para cima, hein? Não, nunca tive. Não olha para nada. Mas ali ela fala realmente que houve um soco, que teve um monte de coisa. A gente ficou até, né? Porque ela é uma menina pequena. Veja só, no dia seguinte, ela falando do dia 15, né? Eu vou até falar em off aqui. Em off não, é aberto, né? Em off pra é todo ótimo, mundo aqui. Desculpa, falar online aqui para vocês agora. No dia seguinte, ela esteve na Câmara dos Deputados. Depois de ser supostamente apanhado. Então tem filmagem de entrada dela, não tem cicatriz nenhuma, não tem boca inchada, não tem nada. Não tem nada. Não estava machucada? Não, porque foi o dia que ela disse que foi ao PSC, que ela disse que as pessoas iam dar dinheiro para ela, que alguém tinha dado dinheiro para ela no partido, tem tudo isso. Agora, deputado, eu me lembro que a Luciana, nós mostramos aqui, não sei se o Rafael consegue recuperar essa imagem, no dia 15 de junho, o senhor mandou aqui para a Rede TV uma imagem que o senhor teria, naquele horário que ela disse que fez o estupro, estava entrando em outro lugar. O senhor estaria conversando com o ministro no ministério. É verdade, isso eu me lembro. Exatamente. Não sei se nós temos essa imagem. Eu me lembro que a Luciana, você perguntou para ela. Eu falei, mas olha essas imagens aqui, Patrícia. Lugar. E ela ficou, não. Eu tenho. E ela ficou assim, ela falou, não, que você teria tempered, você teria mexido nas câmeras, porque eu perguntei. Olha eu falei, você tem essa imagem, não tem? Coloca aí, já tá. É a imagem, você entrando. Onde aí você estava? O Ministério do Trabalho. Você estava entrando no Ministério do Trabalho? Isso, eu tive uma reunião com o Ministro do Trabalho nesse dia. E ele só podia me receber de manhãzinha. Tá. Então eu fui até o gabinete dele. Qual horário que o senhor estava entrando? Que horas que eram? A reunião com ele era 9 horas. Então eu tinha que estar lá antes das 9.
eu não sei que horário que está ali na Câmara, deve ser 10 Você para as 9. Você está entrando. E se eu saio de lá depois, um pouquinho antes das 10. Minha reunião durou com ele mais ou menos 1 hora. E dali eu fui para uma reunião com o presidente da República, o presidente Michel Temer, porque eu era líder do meu partido, e nós tínhamos uma reunião partidária. E o Ministério do Trabalho é longe do seu apartamento? Bem longe, bem longe. Tem que pegar, muito longe. E eu me lembro que eu perguntei isso, porque esse horário é o horário que ela falou que estava tudo acontecendo. Não? Não, o incrível, ela fez um registro que no dia 15 de junho de 2006, entre 9 e 9h30. E aí o deputado manda para a gente, Lu, essas imagens, que é do dia 15 de junho, que começou às 9 da manhã. E você, me recorda, você perguntou para ela, mas, Patrícia, olha isso aqui. Como é que você explica que o deputado está no ministério? Ela disse que eu era onipresente. Eu acho que ela falou que as coisas podem mudar. Ela também disse isso, mas ela disse que você perguntou, mas como é que ele pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo? Ela disse que eu era onipresente, um atributo que só Deus tem. Poder estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Eu vou de novo para a psicóloga. Psicóloga, as pessoas, quando são estupradas, a gente ouviu, a pessoa tem um shame, ela se sente mal, ela se sente culpada, envergonhada. Não é assim que acontece? Geralmente, sim. Geralmente a pessoa, o corpo diz porque ela, ou depois de um tempo isso passa e a pessoa meio que está tudo certo. Não, geralmente as pessoas precisam fazer até uma terapia, né, para poder superar o trauma de abuso, né, porque posso fazer uma pergunta? Só que tem algumas situações também que tem pessoas que guardam isso durante muito tempo. E aí só revelam isso depois de anos, porque se sentem muito envergonhadas. Certo. E uma pessoa que sofre isso 5 vezes, por 5 pessoas diferentes, como seria a atitude dela? Como ela se demonstra? Porque eu fui o 5º. Não, e ali ela não falou que foi estuprada, que foi uma tentativa. No meu caso foi tentativa, mas há um caso que ela disse que ela foi estuprada pela mesma pessoa por 3 dias consecutivos, por uma pessoa que entrou na casa dela para arrumar a casa dela, para mexer no encanamento, só que ela não consegue desenhar a pessoa. E ela foi estuprada em 2010 e só foi fazer o boletim em 2015. Isso, na verdade, quem tem que responder é a psicóloga que fez o laudo sobre essa situação, né? A questão do estupro, se houve tentativa, se não houve, porque a psicóloga que atendeu ela, que fez as sessões. Então, geralmente, quem faz o laudo consegue fazer uma melhor avaliação sobre o caso. Como é que você avaliaria um caso assim? Você repara a forma com que ela fala, o histórico passado? Como é que na verdade, o mitômano, ele nunca procura a terapia. Geralmente, quem procura são os familiares. Que vê que a pessoa está mentindo demais. Que vê que a pessoa está mentindo. Eu já conheci gente assim que mente. Não, e eu vou te falar, dá para notar, porque quem não mente, você sabe que a pessoa está mentindo. Não tem existem isso. Aquelas mentirinhas que a gente chama de mentiras sociais, né? Que são aquelas mentiras do dia a dia. Essas mentirinhas a gente precisa para conviver em sociedade. Mas por que precisa? Porque... Para ser educado? Sim, para ser educado, porque senão não haveria sociedade. Tipo assim, você fala para a pessoa, vamos sair comigo? Não dá que meu filho está doente, isso? Isso. Aí eu não falo, não. Eu falo, não quero ir. Ou senão, você vai comer na casa de um amigo, aí você... A comida não estava tão boa, aí você fala... Oh, mas que comida maravilhosa eu essa. Eu não falo, não. Eu falo, desculpa, que não estava tão boa hoje. Não. Então, essas são as mentiras sociais, que é diferente da mentira compulsiva, né? Que mente sobre tudo, né? Que mente sobre tudo. É aquela pessoa que aumenta a história. Você está com a sua amiga, ela conta uma história, de repente aumentou a história. Eu falei, vem cá, mas essa história não era assim. Eu fico olhando e falo, gente... Essas pessoas, elas aumentam a história. Então, aí, no caso, o mitômano, ele mente sobre uma situação específica. São mais sobre situações específicas relacionadas ao passado. Mas é tipo para chamar atenção? Isso, é porque eles têm uma autoestima muito baixa. E o que eles precisam? A gente não está dizendo que ela tem isso, tá? Sim. A gente só está cogitando... Sim, o caso de um mitômano comum, né? Que eu estou falando. No caso, não do específico. Você nem mas o mitômano comum, ele precisa de uma aceitação, uma autoafirmação. Então, quando ela faz isso, a pessoa, todo mundo ficaria com pena... No caso da pessoa que faz isso, ela faz por de repente por algum trauma do passado, por alguma situação que ela gostaria que fosse diferente. Entendi. Você, como um policial, você observou a moça aqui. O que você
entendeu, sem julgar, assim, a não ser julgando o que você viu aqui no Super Pop. Lu, a polícia, na verdade, quando ela recebe a acusação, ela tem uma parte que diz uma coisa e normalmente a outra parte nega. Né? Você precisa reunir provas. É muito importante isso. Fatos. Então, a primeira prova que a gente insistiu aqui é que a Patrícia mostrasse algum elemento de prova aonde ela tivesse primeiro entrado no apartamento funcional do deputado. Essa é a primeira prova que ela teria que apresentar. Ela disse que ela pegou um táxi. Ela disse que pegou um táxi. Ela disse que entrou, mas ela não traz uma prova. Ela não traz um elemento. Aí, quando ela disse que ela levou um chute e um soco na boca, uma pessoa se machucou. Então, ela tem que mostrar o quê? Algo que possa comprovar aquilo, que também ela não consegue. E aí, o outro lado, que é o lado que foi acusado, traz ao bojo da investigação o quê? Um vídeo de que no dia e no horário em que a vítima alega um estupro, ele estava em outro lugar. E esse vídeo é um vídeo que não foi desmentido pelo Ministério. Não, e mais, ela disse que ela tinha uma testemunha. Ela disse que teria uma testemunha. Não, ela disse que uma senhora teria tocado no apartamento, teria ouvido gritos, e essa senhora tocou para tentar saber o que era. Coloca, tem senhora lá? Coloca aí. Foi o seguinte, quando essa mulher, ela na verdade começou a tocar a campainha do apartamento. Sim, porque você estava gritando. Isso, eu não sei se ela tocou a campainha porque eu estava gritando, não sei o quê, mas quando começou a tocar a campainha, o Feliciano teve que atender a porta. Certo. Nisso, eu nem cheguei a me vestir completamente. Eu estava com sobretudo, eu peguei as coisas, coloquei na bolsa, vesti o meu sobretudo, e na hora que ele abriu a porta para perguntar assim, tudo bem, o que a senhora deseja, não sei o quê, eu simplesmente peguei e na hora saí pela porta. Quem é essa pessoa? Essa pessoa era uma senhora, é por isso que eu quero tantas gravações do prédio, porque é uma senhora, e na hora eu lembro que ela tocou a campainha e ela ainda perguntou assim, tá tudo bem aí, não sei o quê, e ela conversando, ela falou, eu não sabia que esse era o apartamento do senhor. Mas tem senhora lá no apartamento funcional? O apartamento é um apartamento só de deputados, deve ter os funcionários, só que essa pessoa que ela disse até hoje não apareceu. Tem câmera lá no... Todo o apartamento funcional, ou todo o complexo dos apartamentos funcionais tem câmera. Fácil de dizer se é verdade ou não, porque na portaria... Tem filmagem Para entrar dentro do apartamento tem que assinar um papel. Como é que entra no prédio? Você chega na portaria e fala, eu quero ir no apartamento tal da pessoa tal. O porteiro liga para o apartamento para você dizer se pode ou não entrar. Certo. Quando a gente autoriza, o porteiro pede para a pessoa o RG dela, o documento e o nome. E fica tudo registrado. Assim, se você não fosse casado, se você quisesse receber uma moça, poderia? Tem que passar por esse mesmo crivo que eu estou dizendo. A não ser que a pessoa entre comigo. Entendi. Aí não se eu chegar em corpo presente... Não há problema nenhum. Então, todo mundo que entra naquele prédio tem que deixar um documento, não pode entrar assim. Imagine, só tem homem público lá dentro. Um adversário político pode ir lá e matar você. Lá não ficam mulheres? No meu apartamento, não. Não, mas no prédio tem, né? Deve ter funcionários, né? Entendi. Funcionários. Então, na realidade, é fácil de provar se ela subiu ou não. E outra coisa, se eventualmente... Vamos colocar no plano... factível. Tá, mas você está sofrendo uma tentativa de estupro ou um estupro. Certo. Toca alguém e a pessoa que você acusa abre a porta. Qual que seria a reação de uma mulher nesse momento? Gritando. Você está na frente de uma pessoa que está te salvando. Você sai gritando, chama a polícia. Você sai gritando, chama a polícia, me ajuda. É verdade. E como é que ela não fez nada disso? Então, são elementos que são juntados ao inquérito para você poder entender se aquilo realmente ocorreu. Eu pergunto pro Paulo, qual que seria, Paulo, o comportamento de uma pessoa que está sofrendo um estupro e, eventualmente, alguém toca a porta e você vê essa pessoa? O primeiro, ela teria que, na hora que ela declarou, medo, raiva e nojo. São as características que as mulheres apresentam mais. Elas fazem quando são estupradas, porque elas são invadidas, então a face de nojo, o medo e saem apavoradas. Elas sairiam gritando, né? E pedindo o quê? Socorro. No caso ali, eu acho que provavelmente não houve essa agressão, em termos de linguagem corporal, não houve essa agressão, e ela sempre tem
na hora que vocês perguntaram, durante todo o programa, ela sempre tem uma história colateral. Ou seja, você pergunta A, ela responde B com uma verdade, uma possível verdade de lado, e quando você pede prova dessa verdade, ela diz que futuramente vai resolver. Que vai achar a mulher. Que vai achar a mulher. E fica por isso mesmo e acaba o quê? Não achando, provavelmente não existe mulher e por aí vai. Gente, mas é muito estranho, assim, eu sinto muito por ela, porque na realidade é uma mentira fácil de decifrar. Porque se não tem... Gente, para entrar no prédio tem câmera. Luciana, é o seguinte... Sem avaliar que ela é... Nós não podemos dizer que ela é psicopata, claro que ela é sociopata ou que ela é mitomana. Nós não podemos dar esse diagnóstico que ela tem mitomania. Mas uma das características da história da mitomania é a pobreza. É fácil de você descobrir os furos. E outro detalhe, ela tem uma resposta para tudo. Ela encaixa... Tudo ela tem uma resposta. Várias mentirinhas. Ela tenta encaixar todas as respostas. E quando tudo está muito certo, é porque tem muita coisa errada. Agora, um outro detalhe, Lu, só para ilustrar. A gente não pode dizer nada dela. Nós estamos nos baseando em fatos. Sim. Que ela trouxe ou não trouxe. Geralmente, a pessoa que é estuprada, e principalmente se o outro lado, o estuprador, não tem arma, é natural que haja uma reação. Nossa. E essa reação... A pessoa, normalmente a mulher, ela vai avançar contra o estuprador, ela vai lesionar e geralmente você vai ter a unha da pessoa, você vai ter a pele da pessoa que está tentando te estuprar. Não, com certeza. Né? Então, ela tem condição, tem um processo em aberto, ela tem que trazer provas, elementos, que ela se coloca primeiro dentro do apartamento. E depois de se colocar dentro do apartamento, algum tipo de elemento para dizer que ela foi, de uma maneira ou de outra, sofreu. Se ela estiver dentro do apartamento, algum ela ato pode contar sexual. Uma historinha. Mas primeiro tem que estar dentro do apartamento. Sim, ela tem que primeiro se colocar lá. Tem que estar lá. E eu entendo que é relativamente fácil para alguém provar que esteve em algum lugar. Não vejo grande dificuldade. Num país hoje que tem câmera para tudo quanto é lado. Hoje em dia está fácil. Você não consegue passar impune por causa das câmeras da região. Na realidade está todo mundo sendo vigiado o tempo inteiro. Sim. A hora que entra, outro detalhe, ela também poderia localizar, fica uma dica para ela, o taxista que a levou. Ou a velhinha. É uma boa prova. A própria mulher, que é a testemunha, que foi lá e interferiu. Bom, o porteiro que deixou ela subir. O porteiro que deixou ela subir. Isso é uma série de mentiras descabidas para destruir a imagem de uma pessoa. E se as mentiras parassem por aí, tudo bem, mas as mentiras continuam. Você a encontrou depois disso em algum outro lugar? Não, nunca mais. Peraí, você só viu ela aquele dia que... 3 vezes. Um dia da selfie. O dia da selfie, que foi o dia no Senado. O dia que ela foi no meu gabinete com a mãe dela. Que eu tirei uma foto então o dia da selfie foi a primeira vez. Isso, o dia que ela foi no meu gabinete com a mãe dela para tirar uma foto. Inclusive a Kelly Bolsonaro, uma grande amiga minha, estava junto com ela. Foi a Kelly que fez a ponte para que ela conhecesse o meu gabinete. E pela última vez ela teve no PSC, numa reunião... nós iríamos... o negócio do aborto? Não, nós iríamos fundar a juventude do PSC. PSC Jovem. O dia que ela foi no seu gabinete, ela se comportou bem? Tranquilo, normal. Ela é uma pessoa agradável. Foi de boa? Tranquilo. A mãe normal, tudo certo? A mãe falou que era minha fã, porque ambas iam na igreja. Querida. E tal, como eu sou pastor. Né? De boa. Não vi nenhum tipo de problema, nenhum. Por isso que eu me estranhei muito no desenrolar de toda essa história. Né? Como eu estava te dizendo, aproveitando, a mentira não parou por aí. Né? O que levou... Eu fiquei sabendo pela imprensa, inclusive, o Portal IG. O Portal IG colocou há 4 semanas atrás, inclusive, que os advogados, por último dela, deixaram o caso, porque vazaram uns áudios dela na internet, onde ela estava dando, eu acho que uma entrevista para alguém que ia escrever um livro, onde ela conta um monte de histórias horríveis, eu acho que até colocaram no telão. Ela conta histórias assim que ela tem contato com os ministros do Supremo Tribunal Federal, e todos eles se colocaram à disposição dela. Ela coloca o Supremo Tribunal Federal à disposição de qualquer jornalista que queira ir ver o caso, porque, segundo ela no áudio, ela diz que o Supremo Tribunal Federal tem interesse em julgar o meu caso. E isso me deixou extremamente apavorado. Porque imagine você, um poder, que tem poder de fato de me caçar, estar interessado num caso particular meu, e ela fechando com a mídia, para a mídia estar presente lá. A Câmara dos Deputados tomou conhecimento desses áudios e entrou com um pedido ao Supremo para que o Supremo Tribunal Federal esclareça esse assunto. Esclareça, porque isso é, no mínimo, estranho. É claro que eu sei que isso tudo é mentira.
Nesses áudios que vazaram, inclusive, ela agora acusa um outro deputado, que eu não vou citar o nome dele aqui. Ela acusa esse deputado de ter tido um filho com ela, abortou, dá o nome da clínica, como fala assim? Como... por aí vai as histórias. Agora não sou mais eu, é um outro alvo. Então, ela não tem limites. E o alvo é sempre atingir alguém que está na mídia, que é alguém que está em exposição. Agora, qual a intenção dessa pessoa? Ficar famosa? A qualquer custo, a qualquer preço? E as famílias que são atingidas por isso? A sua esposa, depois que aconteceu isso, qual foi a primeira coisa que você fez? Olha, eu não tinha... Não, nós estávamos juntos em casa. Ah, vocês estavam juntos? Estávamos em casa. Eu olhei para ela, ela olhou para mim, ela começou a chorar e eu também. Você não tem reação numa hora dessa. Na hora ela sabia que não era... Não, ela confia em mim, é claro, mas toda mulher deve ter na mente uma pequenina dúvida. Mulher tem o tal do sexto sentido. Eu sou super ciumenta, então difícil. Mas seria trágico se não fosse cômico. Balançou o casamento, pastor? Não balançou porque eu tenho estrutura. Esse ano eu completo 25 anos de casado. E a minha esposa é minha eterna namorada. Nós temos 3 lindas filhas. Nós temos uma família, não perfeita, porque não há família perfeita, mas uma família exemplar, uma família muito querida. Eu sou conhecido no mundo inteiro, eu já preguei em mais de 80 países do mundo. No Brasil, mais de 4.000 cidades. Eu tenho 20 milhões de DVDs meus, esparramados pelo mundo, em inglês, espanhol, português. Eu sou uma pessoa pública. Mas isso não tem nada a ver. Não, mas eu estou dizendo que as pessoas conhecem o pastor. As pessoas têm perfil. Tem perfil. O senhor é policial, o senhor sabe disso. Uma pessoa, não é que ela surta do nada e cria uma situação dessa. Mas a gente às vezes... Agora, é claro, todo caso tem exceção. Mas eu sou conhecido. Por ser conhecido e por ter um histórico familiar de bênção, a minha esposa entendeu, acompanhou, esperou, e o programa de vocês trouxe alegria para ela, porque ela acabou dando risada naquela noite. Virou motivo de piada no meio da família. Eu pude sair de casa, porque eu estava trancado em casa. Comecei a andar pelas ruas, cheguei no parlamento, todas as pessoas ficaram sensibilizadas, porque me conhecem, né? E falaram, olha, deputado, estamos com o senhor, e o Super Pop tem a maior audiência das segundas-feiras. Né? Bom, estamos de volta. Assim, eu não sei o que essa moça tem, eu não posso julgar, não estou aqui para julgar, eu só realmente trouxe alguns profissionais que puderam me ajudar. Lordello falou que fatos são precisos. Você precisa de fatos para poder entrar com uma ação na justiça. Não é assim, né? Não é bagunça. É verdade. Como o deputado tem foro privilegiado, há um processo aberto no Supremo e os ministros do Supremo vão querer provas. Ela vai ser ouvida, o deputado vai ser ouvido. Claro. Todo mundo que ela citou vai ser ouvido e vão perguntar. No final, vão decidir se ela tem razão ou se ela não tem. Mentira tem perna curta? Sempre tem. E quando ela entra no campo judicial, é muito fácil descobrir uma mentira. Ok, obrigada, viu, Lordello? Muito obrigada. Eu vou dizer, eu continuo revoltada com a história do Bruno solto e tirando selfie, viu? Sim. Fico muito brava com isso. Eu vou dizer muito obrigado para o Paulo Sérgio de Camargo. Se mentir, olha para o lado direito. Se falar a verdade, para o lado esquerdo? Pro lado esquerdo. Provavelmente. Ok, muito obrigada. Todos nós mentimos. Uhum. Todos nós mentimos. Ok. A mentira faz parte do ser humano. Quem diz que não mente, está mentindo. Ok. Eu vou falar boa noite também para a doutora Vanessa. Muito obrigada, doutora Vanessa, muito bonita. Eu que agradeço. Marcos Feliciano, muito obrigada mais uma vez. Eu desejo boa sorte, que isso se esclareça, como sempre, o mais rápido possível. Eu que agradeço você, agradeço todo o Brasil, as pessoas que colocaram o ombro debaixo do meu, a minha família, a minha equipe, a igreja, inclusive. Inclusive, agora em abril, se você permitir, nós vamos estar em Camboriú, Santa Catarina, o maior evento evangélico do país. Você é minha convidada. Muito obrigada. 100 mil pessoas por noite. Mandando um beijo para o pastor Reuel Bernardini e para o pastor Henrique. Deus é mais. Aproveitar e mandar um beijo para vocês e dizer que eu quero continuar com você. Se você ou algum amigo seu não está recebendo o sinal da Rede TV, por favor, resolva isso. Pede uma antenista, coloca a antena, você vai receber o sinal da Rede TV de graça, tá bom? Muito obrigada, um beijo gostoso na boca. Valeu, obrigada!